Brasília comemora 62 anos e, falando na capital federal, é sempre necessário relembrar também o sonho profético de Dom Bosco com a construção da capital no coração do Brasil no século XIX. E para falar sobre Brasília, o sonho de Dom Bosco, sobre a nossa capital, eu recebo aqui no estúdio o historiador Givaldo Corsínio, ele que está aqui nos estúdios da TV Pai Eterno. Boa tarde, Givaldo. Boa tarde a todos. E conectados conosco, o padre João da Silva Mendonça Filho, salesiano e assessor da Conferência dos Religiosos do Brasil. Está em Brasília. Boa tarde, padre João. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Também conectado conosco, o professor Frederico Flósculo Pinheiro Barreto. Ele que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Boa tarde, professor Frederico. Boa tarde, uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Minha gente, quando falamos de Brasília, eu gostaria que a gente pudesse começar trazendo um pouco dessa experiência de pensar uma cidade planejada para se tornar capital. Professor Frederico, o senhor que está em Brasília, atua aí na UNB e está bem familiarizado com os projetos, acredito, que foram colocados na prática para a existência da capital. Como o senhor observa esse sonho que, é claro, teve aquele fundo religioso de Dom Bosco, mas tem o fundo do sonho também dos homens, né? Juscelino, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e tantos outros que participaram desse mesmo sonho. Olha, Brasília é um sonho mesmo, é um sonho brasileiro assim antigo. Você tem várias datações, uma datação pode ser o período da colônia, né? Quando antes de tornar-se independente, os inconfidentes sonharam com Brasília. Sonharam com a capital no interior do Brasil, não exatamente no Planalto Central, mas no interior do Brasil. E esse sonho foi evoluindo, chega José Bonifácio, e ele é que tem a ideia de que a nova capital do Brasil interiorizada se chamaria Brasília. E o sonho foi chegando na República, quando deram o golpe militar contra Pedro II, proclamando a República daquela forma, seja dessa maneira, o segundo artigo da Constituição de 1889, a primeira Constituição republicana, previa a instalação da capital no coração do Planalto Central do Brasil. Então, esse sonho chega até Vargas, que quase conseguiu realizar Brasília, e que Juscelino herdou o imenso trabalho de Vargas e fez um trabalho ainda maior, porque Juscelino realmente construiu o sonho da capital da República do Brasil no coração. Então, nós temos muita gente boa sonhando com a mesma coisa. Não é pouca, digamos assim, materialização de algo que estava no espírito de brasileiros, brasileiras e do mundo. De certa maneira, o mundo esperava por uma cidade como Brasília, e eu fico realmente encantado com o fato daquele jovem Dom Bosco ter sonhado exatamente com uma cidade entre os paralelos 15 e 20 e acertado em cheio no que aconteceria quase um século depois. Olha aí, padre João, o senhor como filho de Dom Bosco, como salesiano, acredito que entende o valor dos sonhos para a doutrina do próprio São João Bosco. Sonhar uma cidade, sonhar uma terra que seria abençoada. O que significa para vocês, salesianos, estarem hoje em Brasília, nessa realidade desse sonho, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente sonha, outra coisa é aquilo que a gente consegue realizar. E Brasília, como o professor bem lembrou, é fruto de um sonho de muitas pessoas, e dentre elas, Dom Bosco. Então, nós salesianos estamos em Brasília quando iniciaram, né, os trabalhos aqui. A primeira residência nossa foi no Núcleo Bandeirante. Ali instalou-se a primeira comunidade salesiana. Padre Roque lá?
com o Padre Roque. Ali também foi a primeira paróquia salesiana aqui no Planalto, né? E foi uma presença muito viva do carisma salesiano relacionado a este sonho. Tanto é que nós temos ali a ermida Dom Bosco, né? Que também é digamos assim, um monumento a essa realidade. É a imagem de Dom Bosco que, através do lago, contempla a cidade, né, de Brasília. É uma imagem muito bonita, né? Não sei se aqueles que colocaram ali a ermida, pensaram desta forma, mas quando vou ali à ermida e contemplo da imagem o lago e a cidade, eu penso nisso, né? Esse sonho, um sonho profético, mas obscuro em certo momento, porque a gente não tem assim a plena certeza que de fato foi esta cidade sonhada, mas ela foi muito bem narrada pelos biógrafos de Dom Bosco, e ele contempla, como nós também, salesianos, hoje, contemplamos essa cidade, os desafios pastorais que temos aqui, sobretudo a presença juvenil, porque o nosso carisma está relacionado diretamente ao mundo dos jovens. E Dom Bosco certamente tinha presente nesse sonho a atenção e o cuidado pastoral da juventude nessa cidade que depois veio a nascer. Perfeito. Professor Givaldo, quando nós observamos algumas expedições que aconteceram, e dentre elas a gente pode destacar a Expedição Cruz, né? Com Lúcio Cruz, para demarcar o que seria o futuro Distrito Federal, por assim dizer. Esses desafios de se construir uma cidade planejada, eles já eram pensados já naquela época, quando esses, por assim dizer, expedicionários, né, romperam as matas, romperam o cerrado para ali encontrar esse terreno no Planalto, no coração do país? Sem dúvida, porque é importante a gente perceber que já havia uma experiência de construção, de mudança de capital, no caso uma capital regional, que é Belo Horizonte, que vai surgir também nesse período aí da virada do século XIX para o século XX, né? E tem muito do desconhecimento. Os relatórios da Expedição Cruz, eles indicam o desconhecimento daquela sociedade brasileira muito próxima do litoral. Naquele momento, o grosso da sociedade brasileira está no litoral, né? E então, esse cerrado, essa parte mais interiorana, era uma grande incógnita. Então, quando essa expedição vai até o coração do Brasil, vai encontrar cidades como Pirinópolis, como Corumbá, e vai usar essas cidades como ponto de partida para demarcar essa zona central, aonde futuramente seria a capital, eles vão procurar determinados elementos que, à época, eram entendidos como importantes para uma cidade. Então, eles já pensavam no desafio. É o desafio da distância, é o desafio da água, né? É o desafio mesmo das temperaturas. Até a Expedição Cruz, se acreditava que o centro do Brasil era praticamente inabitável, né? Apesar de existirem cidades como Goiás, própria Pirinópolis, Formosa, né? Planaltina de Goiás, que é onde está a pedra fundamental. É muito engraçado isso, né? A pedra fundamental de Brasília está em Planaltina de Goiás, que foi colocado no dia em 1922. Né? Então, tem toda uma movimentação de preocupação e de desafio também, né? Professor Frederico, quando a gente começa a falar de Brasília, sempre vem à memória das pessoas, acredito até por conta dos variados estudos que foram feitos, foram colocados ao alcance das pessoas, o plano no sentido de planejamento da cidade, né? E Lúcio Costa, ele ficava um pouco irritado quando as pessoas falavam que Brasília parecia um avião,
porque o início, né, se a gente começa a pegar os antigos documentos, né, ele diz sempre do encontro de duas retas, que é a forma da cruz. Depois ele acentua isso e divide. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa concepção. O senhor, como professor aí na faculdade, o senhor conseguiu sentir um pouco daquilo que Lúcio Costa tinha por ideal quando colocou aquele desenho, aquele modelo que hoje é o que nós conhecemos do plano piloto da cidade de Brasília? Olha, há vários antecedentes na história da arquitetura e do urbanismo e que alimentaram Lúcio Costa. Lúcio Costa era um homem culto. Ele conhecia a história do mundo, ele conhecia especialmente a história, que na geração dele era a mais cultivada, a história da Europa, né? A nossa cultura latina deu para Lúcio Costa muitas referências, como a própria Roma. Os romanos organizavam acampamentos e novas cidades segundo dois eixos. Eles tinham o eixo Cardus e o eixo Decúmanos. Os dois eixos tinham significados diferentes. Um eixo era mais monumental, era cerimonial, e ao longo desse eixo, os romanos dispunham nos acampamentos dos vários ranks, das várias hierarquias militares. O outro eixo era um eixo que dividia as falanges, dividia os soldados em grupos que eram numerados. Então, se você pega uma Brasília que tem um eixo monumental e uma Brasília que tem um eixo rodoviário, que você numera as quadras, eu não sei não, mas isso é muito Roma na origem. É uma matriz romana de organização de um símbolo de ocupação do território. Mas o avião nasce do morro, porque houve várias coisas em torno da escolha do sítio físico, como, por exemplo, aqui o professor Corsino acaba de se referir, não é? A pedra fundamental localizada perto de Planaltina foi realmente a grande referência da Comissão Cruz, que foi buscar o ponto de encontro das grandes bacias hidrográficas, né? Amazonas, São Francisco e a do Prata. E é lá mesmo, em Planaltina, que está esse encontro. Só que, dentro dessa comissão, um grande geógrafo, Glasiou, ele andou sabendo de mais acidentes interessantes na mesma região e descobriu a região onde o rio Bananal, ele encontrava uma trincheira enorme, que o Glasiou disse, se essa trincheira for fechada, vai se formar um grande lago. E aí, é nessa possibilidade de lago que se escolheu o sítio físico de Brasília, mas foi uma escolha pensada ao longo de 60, 70, quase 80 anos de trabalho, de meditação sobre esse ponto escolhido. E quando Lúcio Costa faz seu desenho, na mesma topografia que os outros competidores também tinham que obedecer, ele abraça o morro. Então, é desse abraço que nasce essa feição do eixo rodoviário. Então, aquilo que poderia ser uma cruz, se o terreno fosse plano, tornou-se a forma de Brasília. O avião, a borboleta, a libélula, uma forma quase orgânica, mas que nasceu de um modo muito antigo de ocupar o sítio físico. Porque, na verdade, o abraço do morro é recomendado pelo Marco Polo Vitruvius, que escreveu um grande tratado de arquitetura no século I da nossa era. Então, mais uma vez, Lúcio Costa, né, de nome muito latino, foi bem romano nessa escolha. Padre João, quando a gente observa, por exemplo, a presença, eu acho que é impossível falar de Brasília e deixar Dom Bosco de lado. Até porque em tudo que nós falamos e lembramos sobre a fé cristã, católica em Brasília, lembramos de Dom Bosco. Eu queria que o senhor pudesse destacar hoje os espaços que privilegiam essa memória de São João Bosco na capital federal. Olha, a presença nossa da família salesiana aqui em Brasília, ela se destaca. Primeiro,
como eu falei antes, na nossa presença no Núcleo Bandeirante. Ali temos uma paróquia, né, bastante antiga, com uma atividade muito grande, né? Depois nós temos aqui o Santuário Dom Bosco, né? O santuário ele foi pensado também, né, dentro dessa grandiosidade, né, e a beleza arquitetônica de Brasília. O santuário é um ponto de referência para muitas pessoas, né? Ele não é uma paróquia propriamente dita, mas realmente um lugar de peregrinação, de oração, que as pessoas realizam aqui em Brasília. Depois nós temos a Escola Salesiana de Brasília, né? Está aqui ao lado do santuário, que é uma presença mista nossa, dos salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas. Estamos numa experiência já há 2 anos nessa nova configuração da nossa escola salesiana. Depois nós temos também o CESAM, que é um centro profissional que forma e acompanha jovens aprendizes aqui em Brasília. Perfeito. Então, essa presença ela é muito forte até agora, né? E a gente é o nosso compromisso também de manter esse sonho de Dom Bosco que continua latente em nós, dessa presença missionária aqui. Verdade. E agora são 3h56. Eu vou deixar uma pergunta para o Givaldo Corsino, nosso historiador, porque o personagem, acredito que leva Brasília a essa realidade, ao seu Fiat. A gente o conhece por Candango. Eu queria que você falasse um pouco sobre a população candanga que fez Brasília, de fato, brotar no coração do Brasil, no nosso Planalto Central. Mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Almanaque Católico.